ouvi ela falar essa semana. Ai, como é bom sentar esses dias, né, amor? Ouvir, né? E a minha querida pastora Jo, esposa do bispo Luiz Henrique, por favor, pastora, vai ser a porta-voz da palavra de Deus. Meu Deus, minha pastora tá chique, cara. O inverno parece deixar ela mais chique, né, pastora? Aqueles casacos, né? Tenho certeza que pendura tudo, sai os mofos, né? Tudo, né? Creio que Deus ele vai falar aos nossos corações através da vida da pastora. Estava com saudade dela, né? Aí eu fico lá, vai pastora, vem, tem que sentar, tem que ouvir, né? E glória a Deus, ela está aqui hoje conosco. E a sua intercessora agora, né? A Cidinha, né? Veio com a senhora, né? Uma intercessora do fogo ali, cara. Isso aí, ó, do manto, cara. Né? Está emprestada ela, né, pastora? Antes da gente passar para uma parte importante espiritual, eu tenho um recadinho do bispo para você. E ele mandou fazer em púlpito e mandou gravar, que ele quer assistir. Na noite dos namorados, teve uma grande revelação. A gente só aprova. Irmãos, eu vou sentar, a pastora já vai orar, já. Houve um revelamento, né? Não é nem revelação, a revelação é de Deus. Tem que filmar. É um revelamento. E a gente só está fazendo isso porque a gente está em família, a gente pode brincar, amém? Ninguém vai se escandalizar, amém? Tá bom, o bispo mandou fazer de púlpito que ele quer assistir. E ele mandou um presente especial para você. Vai ter que abrir e mostrar para todo mundo. O bispo mandou, tem que obedecer, tem que abrir e mostrar para todo mundo. Ele é o Pantera Negra da Paula. O bispo foi no shopping comprar a camiseta do Pantera Negra. Domingo que vem eu vou pregar com ela, hein? Gente, vamos orar pela vida da nossa pastora. Até esqueci fazer o quê, né, pastora? Mas não tem problema não. Se não vai ficar assim, não. Eu vou lá, né? Logo, logo. Amém, gente? Estenda suas mãos, vamos orar e abençoar a vida da nossa pastora, Senhor. Obrigado por esse momento, Deus. Isso é importante, essa unidade, essa comunhão, Pai. Como nós aprendemos hoje cedo, Pai, a importância da alegria dentro da tua casa, Deus. É isso, Deus, que nos faz uma igreja forte, Deus. É isso que nos faz uma igreja diferenciada, Deus. Porque é uma igreja que anda em unidade, em alegria na sua presença, Deus. Obrigado pela vida da nossa pastora, Deus. Usa ela como canal de bênção nesta noite, Deus. Fala com a tua igreja, Deus. Queremos ser ministrados ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Brincadeiras à parte. Eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite sobre... Você é filho de quem? Tem certeza? Eu queria que você perguntasse para o seu irmão que está aí do lado. Você é filho de quem? E eu queria que você falasse o nome do seu pai e da sua mãe. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Obrigada, irmão. Você é filho de quem? É isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Queria pedir que você desligasse o seu celular, que você não deixasse nada roubar a palavra de Deus na sua mente, na sua alma e no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Aqui quem tem que aparecer é Cristo, né? Então não saia desfilando pelo corredor, por favor, tá bom? Deixa só Jesus Cristo aparecer. Só se realmente for algo muito importante. Querida, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 5. E eu queria ler com vocês o versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Amém? Nossa, a galera aqui é eficiente. Glória a Deus. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: e assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as... E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite sobre filho de quem? Eu queria que agora, nesse momento, você pensasse, não precisa falar por enquanto, que você pensasse uma coisa que você faz igualzinho sua mãe fazia. Só uma. Pensou? Agora eu queria que você pensasse uma coisa ruim que a sua mãe fazia e que mesmo você sabendo que é ruim, muitas vezes você repete. Ou você repetia e conseguiu não repetir mais. Pensa. Até saindo fumaça dos cérebros. Agora uma coisa que o seu pai fazia. Pensa uma coisa que seu pai fazia. E que você faz igual. E uma coisa que ele fazia, que você detestava, e que você fez igual, ou você ainda faz igual. Pensou? Sabe quando a gente vê uma criança, e você fala assim, essa é filha? Não é? Aquela pequenininha, toda arrumadinha. É filha de? De quem que ela é filha? Vocês sabem. Toda cheia de frufru, cheia de coisinha, igualzinha a mãe, toda produzida, batom combinando com óculos e tal. É filha dela. Quantas vezes nós parecemos com os nossos pais terrenos? Eu me lembro que um dia eu estava dirigindo, e quando os filhos estão tirando carta e pegando o nosso carro emprestado, sabe? Riscando o nosso carro, ai, Jesus. Então, eles começam a observar mais na gente dirigindo, né? E eu estava dirigindo assim, e eu parei, segurei o volante e pus o dedinho para fora. Aí meu filho, nossa, igualzinho o seu pai dirigindo. Eu falei, o quê? Ele põe sempre esse dedinho para fora. Eu falei, hã? Eu não tinha nem reparado que na hora de segurar o volante eu ponho o dedinho para fora. Mas coisas que a gente repete sem nem perceber. Quando meu marido chegava em casa, há 45 quilos atrás, glória a Deus, ele pegava a comida, comia de pé. Eu falava, calma, vai pro pé, senta. Aí eu, nossa, igualzinha a minha mãe falava com meu pai. E a gente começa a ver quantas coisas nós repetimos o nosso pai e a nossa mãe. Quer ver um exemplo? Dá piti. Aqui não tem esse problema, né, pastor? Só lá em Santos. Mas assim, quando você fica muito nervoso e dá os piti. Igualzinho a mãe falava com o pai, você fala com o marido. O mesmo piti, o mesmo tom de voz. E o marido, do jeito que parece que ele viu o seu pai falando com a sua mãe, porque ele fala com você do mesmo jeito, e a gente acaba repetindo. Vamos pegar esse exemplo do piti. Como que a palavra de Deus manda a gente resolver os nossos problemas? É dando piti? E por que mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, nós somos filhos de Deus, na hora de resolver os nossos problemas, a gente resolve do mesmo jeito que o nosso pai e a nossa mãe terreno? Pense. Eu tenho passado por algumas experiências e essa semana que passou, eu passei por uma experiência muito tremenda, porque uma pessoa começou a falar tudo que todo mundo fala de mim e do bispo. Coisas assim cabeludas, inimagináveis. E no momento que eu comecei a me justificar, como meus pais faziam, Deus falou para mim assim: para de se justificar. Eu te justifico.
Aí eu... Mas eu estava tão no automático que eu comecei, não, mas é mentira, não é verdade. Por quê? Se a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Para pensar nisso. Você tem Jesus no coração? Quem tem Jesus no coração? Então, naquele momento que o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você, que você levanta a sua mão, que você fala, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, naquele momento você se transforma numa nova criatura. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você, e aí quem te dirige é o Espírito Santo de... Então, as tuas atitudes tinham que ser as mesmas que o Espírito Santo de Deus manda na palavra. Mas quando a gente se olha, a gente vê que a gente acaba tendo as mesmas atitudes do passado. E é o que a gente faz com esse versículo. Nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Pensando nisso, nós realmente somos filhos de Deus? Ou na hora que a gente tem essa atitude do nosso pai ou da nossa mãe, nós somos filhos do José Carlos e da Josileia? Não é palavrão não, é o nome do meu pai e da minha mãe. Tem que ter um negócio com J, né? Para vir Jocilane, Joslane, tinha que vir Josileia, Joleia, José Carlos, Jorge, Leia. Tinha que vir daí, né, gente? Tem uma explicação desse nome tão lindo que Deus me deu. Então, assim, meus pais, né? Deus me deu um novo nome na glória, graças a Deus, aleluia. Vai ser bem mais bonito, né, Jesus, por favor. Então, voltando. O que acontece? Se nós somos uma nova criatura, quando nós olhássemos uns para os outros, e quando nós nos olhássemos num espelho nosso, quem que a gente ia ver? Cristo. A minha mãe era uma grande mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, que me ensinou a ser extremamente perseverante, não teimosa, perseverante. A nunca desistir. Isso ela me ensinou muito bem. Mas a minha mãe era extremamente ansiosa. Conhece essa palavra? E quando as coisas aconteciam, ela ficando nervosa, porque, isso está acontecendo, e isso como é que vai ser? E amanhã? Quantas vezes a gente se pega perdendo noite de sono ansioso? Amém? Ou sou só eu? Acorda mais cedo e não consegue dormir de novo. Preocupado em tudo que tem para fazer, preocupado nas contas para pagar, preocupado, não é assim? Então eu estou repetindo a minha mãe ou estou repetindo o meu Deus? Eu estou repetindo as atitudes do pai terreno, da mãe terrena ou do pai celestial? Estou repetindo minha mãe terrena. Mas quantos anos eu tenho de convertida e que o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e que eu entendi que eu preciso ser uma nova criatura? E por que eu continuo repetindo aquilo? Porque eu ainda não entendi que eu sou filho de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim, você é filho de Deus? Você não é filho do seu pai terreno e da sua mãe terrena? Queridos, essa pregação não tem o intuito de você não honrar teu pai e tua mãe, até porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrar pai e mãe para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma coisa é honrar e uma coisa é gratidão.
Mas a palavra de Deus fala sobre você ser. É a sua essência. É o seu caráter. Você precisa ter o caráter de Cristo. Quando eu sou uma nova criatura, o que a gente imagina de algo novo? É algo que eu nunca vi. Mas se eu estou vendo que se repete, então não é novo. Nós precisamos realmente ser novas criaturas. E nós temos que entender que daqui para trás é passado. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez. O Giovanni se teve aqui com a peça? Como é que era o nome da peça? Esquecer para crescer. Isso significa que se você está só vivendo do passado, você vai crescer? E biblicamente falando, se você está vivendo as coisas velhas, você vai experimentar as novas? Vou repetir essa pergunta. Se você está vivendo, praticando as coisas velhas, você vai experimentar as coisas novas de Deus? Não. Se eu viver ansiosa igual a minha mãe, eu vou descansar no Senhor? Eu vou experimentar o colo do Pai? Eu vou experimentar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente o alcançará? Eu vou experimentar Salmo 23, eu vou experimentar Salmo 91, eu vou experimentar Salmo 120, 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se eu ainda estou praticando as coisas velhas, eu não vou viver o novo. Cutuca o teu irmão. Para de viver coisa velha. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite, eu queria que você abrisse em Romanos 8, 14. Amém? Vai enfatizar o ser filho. Nós vamos ler o capítulo 8, versículo 14, 19 e 29. Amém? Vamos lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Pois todos os que são guiados, que caminham, são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, não pelo que seus pais faziam, são filhos de... Olha o 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como é que diz aqui? Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de José, de Maria, de José Carlos, de Josileia, do seu Toninho, da dona Joana. Segunda coisa que eu quero que você entenda nesta noite. A criação, o mundo que está aí fora, está cansado de ver a atitude do velho homem. Está cansado de ver a atitude terrena. A criação está expectativa. Para quê? A revelação dos filhos de Deus. As pessoas estão cansadas de ver as pessoas reagirem com atitudes carnais. A criação, o mundo espera uma atitude espiritual. Uma atitude de filho de Deus. Sabe quando todo mundo espera que você vá agir como todo mundo faz e você faz diferente?
Sabe quando a mulher na padaria te devolve o troco errado? Sabe quando você dá 20, ela te devolve 80? E você fala, glória a Deus, fui abençoado, estava precisando tanto desse dinheiro, Senhor, o Senhor sabia. Não! Ó, você me deu a mais. Aí a pessoa toma até um susto. Tipo, devolvendo dinheiro para mim. Por quê? Se você não devolver, ela vai pagar no final do dia do bolso dela. A criação está aguardando o quê? Com expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Quando eu sei de quem eu sou filho, eu vou revelar as atitudes desse filho, desse Deus, desse Pai. Primeiro, de quem você é filho? Segundo, o que o mundo está vendo? São atitudes de filho de Deus? Porque eles estão cansados. O mundo está cansado de ver corrupção. O mundo está cansado de ver mentira. O mundo está cansado de ver traição. Aí você vai conversar com um homem de Deus. Ele fala, mas não é que meu pai assim, era meio assim, né? Então, e aí eu cresci assim, eu acabei ficando assim, né? Não sou muito fiel, né? Mas é meu pai. Também, não traí com um monte, só traí com uma. Meu pai traiu com 10. O que a criação está esperando? Que se você é filho de Deus, você não trai. Porque a tua fidelidade é para Ele. Quando eu estudei esse texto, pegou tão forte em mim que eu falei, Deus, eu sou conhecida na minha família como alguém que organiza bem as coisas. Quando eu casei, o meu marido teve a cara de pau de falar para minha sogra assim, mãe, chama a Josi para te ajudar a organizar a geladeira, que a tua tá uma bagunça. Ela ficou feliz. Porque a minha mãe organizava bem as coisas. Eu sou conhecida na igreja como alguém que é econômica. Sempre que eu vou comprar alguma coisa para a igreja, e eu passo aqui para as meninas, esse lugar foi mais barato. Lá em São Paulo, no Brás, na 25, foi ali que eu encontrei mais barato. Tem que ser assim. Eu sou conhecida como econômica. Porque a minha mãe era econômica. E parece que quando eu sou econômica, me enche de orgulho, tipo assim, gostou, mamãe? Queridos, a criança que precisa da aceitação da mãe e do pai, que faz isso. Presta atenção na minha frase. O adulto que já entendeu a aceitação de Deus por ele, que Deus o escolheu antes da fundação do mundo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não precisa mais disso. Ele não vai buscar essa aceitação, porque ele já tem a aceitação de... E esse estudo assim mexeu tanto comigo que eu olhei para o espelho e falei, Deus, eu enxergo mais Josilé e José Carlos do que Cristo. Está errado. A criação não quer saber se eu sou econômica. A criação quer salvação, precisa de Jesus. Nós vivemos nesse mundo buscando a aprovação dos outros. E não vale você dizer para mim que não é verdade, porque eu sou pastora e psicóloga e falo, e eu vivo isso, eu falo de vivência, de teologia e de psicologia. Nós vivemos nesse mundo buscando a aprovação dos outros. Como é quando a gente casa? A sogra vai chegar. Você limpa tudo e ainda fica assim. Aí não saiu nada desse. Ai, já limpei direito. Ai, tá. As teias de aranha, por favor, porque a minha sogra...
para que ela veja que o filhinho dela casou com uma menina limpinha. Ela é limpinha. Nós vivemos nesse mundo buscando a aprovação dos outros. Nós vivemos nesse mundo tentando repetir as coisas dos nossos pais. Nós tentamos dar orgulho para os nossos pais. Minha mãe já morreu faz 15 anos. E eu estou tentando dar orgulho para ela ainda. A troco de quê? Se a palavra de Deus nunca me mandou fazer isso. Se eu sou uma nova criatura, quem tem que ter orgulho de mim, que tem que olhar de lá de cima e falar, essa é a minha amada, essa é a minha princesa. É Deus. Sabe por que nós estamos infelizes nesse mundo? Sabe? Sabe por que as pessoas estão depressivas? Sabe por que do nada você fica chorando? Porque você está buscando a aprovação dos outros e não de Deus. Mas a palavra de Deus diz, 8:14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Então, se nós somos nova criatura, como diz 2 Coríntios 5:17, e nós somos criados pelo Espírito Santo de Deus, as nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa essência, o que o mundo vai ver vai ser o teu Pai, Deus. As atitudes de um filho, de uma filha de Deus. E o mundo está cansado de ver outras coisas. Ele está com expectativa. Volta lá, irmão, no 19. Ele está com expectativa. Oi? 19. 8:19. Amém? A criação com ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Eu falei, Senhor, o que eu tenho revelado? O que eu tenho revelado? Quando a minha mãe faleceu, eu tive que arrumar as coisas dela. E foi difícil. E eu vi o quanto a minha mãe era cuidadosa. Ela tinha os sapatos dourados e prateados. E ela embalava com Magipac para não riscar. E eu falei, uau, quando eu crescer quero ser igual. Eu pensei nisso. Que você não tem que honrar o seu pai e sua mãe. Eu não estou falando que você não tem que trazer orgulho para o seu pai e para a sua mãe com a sua vida. Mas, quando você tem atitudes de filhos de Deus, automaticamente você traz orgulho e honra para os teus pais. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar o seu pai e sua mãe. Mas um homem e uma mulher de Deus, que mostra para essa criação de quem nós somos filhos, com certeza vai trazer honra, orgulho e umas babinhas ainda dos pais. Com certeza. Primeiro, você é filho de quem? As velhas coisas já passaram mesmo? Segundo, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E eu queria que você lesse agora o versículo 29. Amém? 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora eu quero que você vá de novo lá em 2 Coríntios. Volta lá, 2 Coríntios 5. Agora vai no versículo 10. Primeiro, você é filho de quem? Segundo, a criação e aguarda a revelação dos filhos de quem você é, de Deus. E terceiro, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do
corpo. Vamos ver se aqui está igual? Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que o praticou, o bem ou o... Se eu sou filho de Deus, se eu revelo de quem eu sou filho, quando eu tiver que me apresentar diante dele, o que eu vou receber? Pensa. Pensa para sair fumaça mesmo da cabeça. O que eu vou receber? Se eu pisando nessa terra, entendi que eu sou filho de Deus, que eu preciso revelar de quem eu sou filho, e que um dia eu vou me apresentar diante dele. Você sabia que teologicamente existem 2 tipos de tribunais? Sabia? Você sabia que existe um chamado o grande trono branco? Já ouviu falar? O grande trono branco, todos aqueles que não creram em Cristo Jesus vão comparecer diante dele, e conforme a quantidade de verdade que eles não creram, que eles sabiam e não creram, eles vão ser condenados ao inferno. O grande trono branco é para condenação. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que nós temos acesso a Deus, certo? Então, esse grande trono branco não é para nós, mas é para quem não creu. Para quem fingiu que creu, para quem fingiu que era crente, para quem tinha cheiro de crente, Bíblia embaixo do braço de crente, língua de crente. Mas a essência e o caráter não era de filho. Existe uma diferença entre filho e criatura. Quem é filho, o sangue de Jesus já te passa para o lado de cá. E o tribunal de Cristo, você sabia que você e eu vamos passar? E lá diante dele, diante de Cristo, todas as tuas máscaras vão cair? As nossas máscaras? E lá Cristo vai te ver como você é. E tudo aquilo que você fez, por meio do corpo de Cristo, não é com a tua intenção para você, mas é por meio da igreja, esta igreja que você está, que Deus te colocou. Tudo aquilo que você fez de bem ou de mal, vai passar diante dele. É diferente de salvação, é uma coisa chamada santificação. Entende? A salvação em Cristo você tem. O tribunal de Cristo você está lá perante ele. E lá, todas as máscaras cairão. E ele vai ver a tua essência. Você foi filho lá na terra. Você revelou a minha santidade lá naquele Vicente de Carvalho. Foi na Baixada Santista. No Brasil, no mundo, foi. E tudo que você fez, eu queria que você abrisse mais um texto para você entender isso. Volta um pouquinho em 1 Coríntios. Tudo que você fez vai passar pelo fogo. Todas as tuas obras. E a Bíblia diz que se foram palhas, vão se queimar. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Amém? 1 Coríntios 3, 12 a 15. Diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada quem? De cada um, pois o dia a demonstrará. Qual é o dia? Do tribunal de Cristo. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará.
Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, que é Cristo, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do... Está entendendo? Ele vai ser salvo, mas o galardão dele, o fogo queimou. Galardão é o que você vai apresentar diante de Deus quando você chegar lá. Você vai de mãos vazias? Só que tudo isso vai passar pelo fogo. Qual é o fogo? O fogo é aquele que queima. O fogo é aquele que purifica. O fogo é aquele que mostra. E vai mostrar a tua essência e a minha essência. Filho de quem você é? O que você está revelando para o mundo aí? Terceira coisa, quando passar pelo fogo, o que vai sobrar? Para a gente terminar, eu queria que você olhasse 1 Coríntios 4, versículo 5. Vira uma folha aí, por favor. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará... O que está aí? Os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor, o seu galardão da parte de Deus. Então ele vai manifestar os desígnios do seu. Quem é filho de Deus revela Deus. E a motivação do coração é fazer tudo para a glória de Deus. Está entendendo? Está entendendo como isso é sério? Porque não adianta você falar, eu quero Jesus. Jesus morreu na cruz, galera, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Eu também. Quem prefere ir para o inferno, levanta a mão. Quer? Ficar queimando na eternidade? Com ranger de dentes? Com dores? E com o diabo junto e os seus demônios? Ou você quer ir para o céu, dançar com os anjos? Já pensou as meninas da dança aqui dançando com os anjos? Que coisa deliciosa. O banquete vai ser melhor que picanha, pastor. Banquete celestial com cordeiro. Então, todo mundo quer ir para o céu. Mas tem um detalhe. Só quem é nova criatura que vai para o céu. Só quem é filho de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo que revela Cristo para o mundo. Você tem certeza de quem você é filho? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não queria que você se preocupasse com quem está do teu lado. Sabe por quê, queridos? A salvação é individual. Não existe atacado no reino de Deus. Deus é tão complexo, tão completo, que Ele trata no individual, no varejo. E eu queria que você pensasse nesta palavra. Quando eu comecei a pregação, eu perguntei para você, você é filho de quem? Quando Deus falou comigo, e Ele falou, você é filho de quem? Eu falei, eu sou filho do Deus eterno. Só que quando eu comecei a estudar a palavra, eu vi que a minha vida terrena tem mais do meu pai terreno, da minha mãe terrena, do que do meu pai celestial. Que eu estou buscando dar orgulho para os meus pais, que eu estou buscando ser aceita neste mundo, e me esqueci que a criação tem uma ardente expectativa
da revelação.